Bom dia, pessoal que está em casa. Meu nome é Patrícia Lopes, eu sou fisioterapeuta, consultora científica da HTM. Queria dar meu bom dia para vocês agradecendo a audiência de vocês, agradecendo o convite do Everton para a gente estar participando do 7º Simpósio de Estética Científica e ao programa Estética na TV que nos concedeu essa estrutura para a gente estar podendo realizar para vocês esse evento tão bacana. A gente vai começar falando então sobre radiofrequência, tá? É multifrequencial nas afecções estéticas, corporais e faciais. A gente vai tentar explicar, abranger um pouquinho mais desse equipamento de eletroterapia com tantas funcionalidades, tantas aplicabilidades na estética. Então, gente, segundo Agnes, né, a radiofrequência para fins estéticos, né, ela está na faixa de um espectro eletromagnético que se encontra de 30 kHz a 5 MHz. Então, a gente tem um espectro eletromagnético muito grande, né? Então, assim, a gente tem ondas de rádio, ondas de celular, ondas de raio-x. E alguns equipamentos da estética estão dentro de um determinado espectro eletromagnético. No caso da radiofrequência, ela se encontra de 30 kHz a 5 MHz, ok? Pode passar para o próximo slide, por gentileza. A radiofrequência, ela se apresenta em algumas modalidades que eu acho importante a gente considerar para a gente estar selecionando qual o melhor tipo de equipamento visando os objetivos e os resultados que a gente deseja, né? Então, assim, para começar essas modalidades em relação ao objetivo de tratamento, a gente tem a radiofrequência ablativa, que é uma radiofrequência que ela é invasiva, ela é utilizada mais na medicina para realizar incisão, destruir, remover tecido orgânico, tá? Juntamente com a promoção de algum grau de homeostasia. E tem também a não ablativa, que é a radiofrequência que a gente utiliza na estética, no nosso consultório, na nossa clínica, tá? Que ela tem um efeito terapêutico, né? Então, é a radiofrequência que a gente utiliza para gordura localizada, para flacidez, para linha de expressão. Então, assim, esse tipo de flacidez, ele é um equipamento que converte essa energia em calor, porém, o efeito dela é terapêutico porque ele é perfeitamente controlável, tá? Pode ir para o próximo. E aí a gente tem, em relação à forma de transmissão, tá? Eu citei aqui para vocês 2 tipos de radiofrequência, que são as mais frequentes, né, que a gente mais encontra no mercado, que é a capacitiva, que são eletrodos metálicos isolados que formam um capacitor. E esse capacitor, ele tem a função de gerar e armazenar essa energia. E a resistiva. Então, assim, para vocês entenderem, simplificando o que vocês estão lendo aí, a radiofrequência capacitiva, ela tem o aplicador dela pintado. Tá? Então, se você vê um equipamento de radiofrequência que tem o aplicador dele pintado, ele é uma radiofrequência capacitiva. A resistiva, que é a radiofrequência que a gente vai utilizar na nossa prática, que vocês vão ver o vídeo, o aplicador dele é metálico, então aquele metal tem contato direto com a pele, tá? Conforme vocês estão vendo na imagem, coloquei 2 imagens aí, uma da capacitiva e uma da resistiva, para vocês entenderem. Pode passar para o próximo. Então, gente, a radiofrequência ela vai gerar uma cascata de eventos inflamatórios no tecido, dentre os quais a gente pode destacar a formação de edema, aumento da vascularização, né? Se a gente aumenta a vascularização, estou trazendo fluxo sanguíneo, estou oxigenando, estou nutrindo, tá? E estou estimulando a produção de fibroblasto também. O efeito térmico da radiofrequência, ele acontece pela rotação das moléculas dipolares, né? Então, a radiofrequência vai converter essa energia eletromagnética de elevada frequência em efeito térmico quando ela for absorvida pelo tecido.
e esses dipolos vão começar a se rotacionar, essas moléculas de água, e esse atrito vai gerar calor no tecido. Então, na radiofrequência a gente consegue trabalhar diferentes temperaturas, tá? Para diferentes resultados. Então, é interessante aqui de 37 a 38 graus, um calor mais ameno, a gente estimula uma proteína que chama HSP46, tá? Essa proteína, ela desnatura parcialmente o colágeno. Então, assim, qual que é a aplicabilidade? Pode voltar aqui para mim, diretor, fazendo um favor? Qual que é a aplicabilidade da radiofrequência com essas temperaturas mais amenas, né? Então, se eu tenho uma radiofrequência que vai estimular a proteína HSP46 e eu sei que ela vai desnaturar parcialmente esse colágeno, ela é uma temperatura interessante para se tratar fibrose pós-cirúrgica, entendeu? Uma celulite grau 3, onde a nossa paciente tem nódulo fibrótico, tá? Tudo que eu não quero estimular colágeno, que eu não quero induzir a produção de colágeno, eu utilizo temperaturas mais amenas. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais lá na frente, tá? E quando eu trabalho com temperaturas mais elevadas, eu estou estimulando uma outra proteína que é a HSP47, tá? Essa sim, ela é responsável por sintetizar colágeno. Então, uma temperatura mais elevada, eu posso trabalhar, por exemplo, um tratamento de estria, um rejuvenescimento, uma flacidez. Nesses casos, eu utilizo aí uma temperatura mais elevada. Pode ir para o próximo. Então, assim, como efeito biológico, né, o aumento dessa temperatura, ela vai provocar no meu tecido uma hipertermia local, um aumento da circulação sanguínea, né, e, consequentemente, eu vou melhorar os aportes nutricionais e oxigenativos do meu tecido. Pode passar para o próximo. Multifrequências. Para que servem as frequências dentro desse equipamento, né? No caso, o equipamento que a gente vai falar nessa prática, ele tem 3 frequências, tá? Ele tem a frequência de 2,4 MHz, 1,2 MHz e 0,6 MHz. Isso, ele está ligado diretamente à profundidade do tecido que eu quero trabalhar, à velocidade do aquecimento e ao meu objetivo. Pode cortar para mim, por favor? Então, se eu estou trabalhando uma temperatura de 0,6, que é uma frequência, mais profunda, é uma frequência interessante para eu estar trabalhando tecido adiposo, assim como a frequência de 1,2. Porém, essas frequências mais profundas, elas têm uma velocidade de aquecimento menor do que se eu estivesse usando, por exemplo, uma frequência de 2,4 MHz, que é mais superficial, conforme vocês podem verificar na imagem que eu coloquei no slide. Então, olha lá, na imagem nós temos as 3 frequências, né? 0,6 mais profunda, 1,2 MHz uma camada mais intermediária e 2,4 MHz, tá? Lembrando que 0,6, 1,2, 2,4, esse tipo de frequência varia um pouco de fabricante para fabricante, tá? O que eu quero que vocês entendam é que as frequências mais profundas a gente trabalha o tecido adiposo. E a mais superficial a gente vai trabalhar flacidez, vai trabalhar uma estria, uma linha de expressão, porém ela é uma frequência por ser mais superficial, a velocidade de aquecimento dela é muito mais rápida. Então, aí a gente tem alguns fatores interessantes, né? Algumas variáveis que a gente tem que prestar atenção para a gente trabalhar adequadamente com a radiofrequência, para a gente conseguir atingir o objetivo que a gente quer, né? Uma delas é a intensidade, tá? Essa intensidade, ela vai variar de acordo com o tecido que eu vou trabalhar. Então, com o EFFECT, por exemplo, num protocolo corporal, a gente começa utilizando uma intensidade inicial
de até uns 90% mais ou menos, tá? E já num procedimento facial, eu já utilizo 40% de equipamento, tá? Lembrando que isso é uma variável de equipamento para equipamento, de fabricante para fabricante, tá? Outra coisa muito importante para eu tá atingindo o meu objetivo, né? É o tempo de manutenção que eu vou trabalhar na minha área de tratamento. Então, se eu quero, por exemplo, um remodelamento daquele colágeno, eu preciso trabalhar pelo menos na manutenção da temperatura de 2 a 5 minutos, tá? Então, assim, não é 2 a 5 minutos de tratamento, é 2 a 5 minutos mantendo a temperatura de acordo com o meu objetivo, entendeu? Eu quero um remodelamento de colágeno, então eu vou trabalhar 40 a 42 graus. Quanto tempo eu preciso manter essa temperatura? Sem contar o tempo que eu tenho para atingir, 2 a 5 minutos, tá? Temperatura na superfície, ela vai estar chegando de 40 a 42 graus, quando a gente está utilizando essas temperaturas mais elevadas, tá? Enquanto na derme, a temperatura chega de 57 a 61 graus, mais ou menos. Então, assim, esses 3 fatores, eles estão super interligados na nossa terapia, tá? Pode ir para o próximo slide. E aí, hoje em dia, a gente vê no mercado o seguinte, monopolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, vários polos, né? Só que a gente tem que lembrar que a radiofrequência ela é uma corrente. E como toda e qualquer corrente, ela tem 2 polos, tá? Então, toda radiofrequência é bipolar. Ela tem um polo positivo e um polo negativo, ok? O que acontece é que isso são diferenciais de empresas, tá? Na HTM a gente tem, por exemplo, a nossa ponteira concêntrica, no Effect a gente tem a bipolar, a gente tem a tripolar, a gente tem a hexapolar, tá? Então, o que vocês precisam entender é que um polo é sempre o ativo e um é um receptivo. Então, um recebe, o outro manda, dentre esses vários aplicadores que tem numa mesma ponteira, tá? Mas a radiofrequência sempre vai ser bipolar, né? A gente sabe que na física só existem 2 polos, ok? E aí, falando um pouquinho de indicações, né? Flacidez tissular, né? A radiofrequência ela começou a ficar muito famosa como um equipamento que é muito eficaz para flacidez tissular. Então, conforme a gente vai envelhecendo, esse envelhecimento vai progredindo, a gente tem uma diminuição natural na multiplicação de células, né? Os fibroblastos vão diminuir, vão perder função, e isso vai causar uma desorganização na matriz extracelular, que vai comprometer a síntese e a atividade de proteínas importantes que vão garantir a elasticidade e a resistência da pele, que são a elastina e o colágeno. Passando para o próximo slide, eu vou mostrar para vocês aí um artigo científico que eu achei bem interessante sobre a radiofrequência não ablativa no rejuvenescimento. Então, olha que bacana, 6 meses pós-tratamento, a gente consegue ver uma melhora na qualidade desse colágeno, e a gente consegue ver que realmente a radiofrequência é um equipamento muito eficaz para a gente estar estimulando síntese de colágeno. Aí a gente tem um outro artigo, esse artigo eu acho sensacional, porque a mulher, quando ela tem bebê, né, depois da gestação, essa flacidez tissular que a gente vê nessa imagem é muito comum devido à grande distensibilidade desse tecido, né? As fibras de colágeno se rompem, gerando essa flacidez que muita gente
antes de fazer uma intervenção conservadora com a radiofrequência, já teria ido diretamente aí para um procedimento cirúrgico, né? Essa cliente, ela fez 8 sessões com intervalos semanais, com temperaturas terapêuticas de até 42 graus. Lembra que eu falei para vocês lá atrás que para eu induzir colágeno eu preciso de uma temperatura mais elevada? Tá? Então esse artigo está mostrando exatamente isso. E aí, pegando esse gancho, né, continuando esse gancho aí de estímulo de colágeno, estimulando o colágeno eu também consigo tratar a estria, uma afecção estética que não tem cura, né? Mas tem como a gente melhorar consideravelmente a aparência, tá? As estrias de distensão, principalmente, né? São atrofias aí que se apresentam em formas lineares, são adquiridas histologicamente, vão se apresentar por um achatamento dessa epiderme, uma atenuação das cristas epiteliais e principalmente diminuição do colágeno dérmico e da elastina também, tá? Então, lembrando que eu quero induzir colágeno na minha estria? Quero. Então, com que tipo de temperatura que eu vou trabalhar com essa cliente? Com temperaturas elevadas, 40, 42 graus, lembrando que a manutenção também é importantíssimo. E a frequência de tratamento também, tá? Então aí eu coloquei para vocês, gente, um resultado, tá? Sobre um tratamento de estria de distensão. No caso, foi utilizada aí uma radiofrequência com uma ponteira tripolar. Foi um estudo piloto com 17 voluntárias, com idades entre 19 e 53 anos, e foi utilizado nesse estudo temperaturas em torno de 40 a 42 graus Celsius, mantidos por 2 minutos. Olha que bacana as imagens, né? Na imagem A, a gente está vendo estrias em região de abdômen antes do tratamento. Na imagem B, a gente já consegue ver um primeiro resultado, né? Uma semana após 6 sessões semanais com essa radiofrequência. E na imagem C, a gente já está visualizando 6 semanas após a última sessão. Tá? Então, lembrando que a estria de distensão, ela é uma afecção que não tem cura, mas ela tem tratamento e a gente consegue sim um resultado satisfatório para essa cliente, melhorando o aspecto dessa estria. Passando para o próximo slide, a gente vai verificar que o mecanismo de ação, né, é uma inicial desnaturação desse colágeno. Esse mecanismo, ele é um mecanismo que é imediato para ativação de fibroblasto. Vai ocorrer a formação de um novo colágeno adicional e um consequente remodelamento desse tecido. Certo, pessoal? A gente vai estar também recebendo algumas perguntinhas ali no site do Everton, então quem quiser, fiquem à vontade, tá? Pode mandar perguntas aí pra gente. E aí alguns protocolos, tá? Lembrando que no título tá protocolo, mas eu quero frisar o seguinte: vocês têm que avaliar essa cliente, tá? E por mais que ela tenha indicação para fazer o treinamento, vocês precisam avaliar para saber se essa cliente tem condição de receber o tratamento. Então, assim, a gente não vai se aprofundar em avaliação, porque eu acredito que todo mundo que está assistindo a gente aqui sabe que protocolo de tratamento existe, mas protocolo é um protocolo, tratamento é outra coisa. O tratamento ele é individualizado. Então, você, profissional da estética, que vai utilizar a radiofrequência, vai determinar qual é o protocolo de tratamento individualizado para cada paciente seu, tá? Isso vai ficar a critério de vocês. Vai utilizar outros equipamentos, outros recursos terapêuticos, ok? Inicialmente a gente vai falar um pouquinho, volta lá naquele slide, diretor, por gentileza, só para falar um pouquinho de como a gente vai trabalhar na flacidez tissular, no rejuvenescimento e na estria, né, que são afecções estéticas, onde eu quero induzir produção de colágeno, onde eu vou estimular aquela proteína que a gente viu lá atrás, que é a HSP47, eu vou utilizar qual frequência? Eu vou utilizar a frequência de 2,4 MHz,
que é uma frequência mais superficial, justamente para eu trabalhar na camada onde acontece a flacidez tissular, né? Essa frequência é uma frequência onde o alcance de temperatura é rápido e o alcance e essa manutenção da temperatura, ele deve ser feito entre 40 a 42 graus Celsius, de 2 a 5 minutos de manutenção, e a gente vai trabalhar essa flexão com frequência de uma vez a cada 15 dias, tá? Importante também, gente, toda vez que a gente for fazer, até na prática, né? A gente vai verificar isso no nosso dia. Vou atender minha cliente lá na minha clínica, tá? Vou fazer radiofrequência nela. Eu preciso mensurar a temperatura do tecido dela antes mesmo de começar a fazer minha radiofrequência, tá? Sem contar que durante todo o tratamento, não importa quanto tempo ele dure, não importa quanto tempo a sua radiofrequência vai demorar para chegar na temperatura, para manter, não importa. Você vai ter que fazer a mensuração desse tecido com o termômetro infravermelho o tempo todo. Senão, como é que você vai saber que você chegou na temperatura? Pode perguntar? Pode? Temos uma pergunta, Eide Bueno. A diferença de monopolar, bipolar e outros seria especificamente a proporção da área de tratamento? Quer dizer, uma extensão maior alcançada? Eide, bom dia. Como eu tinha falado para vocês, esse tipo de especificação varia de fabricante, tá? Eu tinha dito também, lembrando vocês, que a radiofrequência, ela é bipolar. Não importa, por exemplo, se você tem um aplicador que ele é hexapolar. Então, a gente vai ter, nesses 6 aplicadores, né, um polo positivo, um polo negativo, um polo positivo, um polo negativo, um polo positivo, um polo negativo, tá? Um desses polos vai ser sempre o ativo e um receptivo. Então, o que acontece? O campo eletromagnético entre esses aplicadores varia, por exemplo, num aplicador concêntrico, onde eu mostrei na foto lá, que é o que a gente vai mostrar, eu tenho um calor mais profundo, porque eu tenho um aplicador que, na verdade, ele é bipolar. Então, um polo é sempre o ativo, o outro é receptivo. A gente tem um campo eletromagnético menor, e isso vai gerar um calor mais profundo no tecido, tá? Mas essas especificações de polos variam muito de fabricante para fabricante. A gente vai procurar aí uma imagenzinha para a gente mostrar para vocês. Olha lá que bacana. Nosso terceiro e o quarto aplicador são aplicadores concêntricos que vocês estão vendo nessa imagem, tá? O maior é o aplicador concêntrico corporal e o menor eu tenho o concêntrico facial. Então, dentro dessa região metálica que vocês estão vendo na imagem, eu tenho a concentração da energia da radiofrequência, ok? A gente tem aí no slide como que essa energia vai se dissipar. Então, entre esses 2 polos, eu tenho a concentração de calor, a concentração de energia, ok? Então, gente, indicação para gordura localizada, a gente precisa entender, né? Na verdade, gordura localizada, ela é entendida como um aumento regional do tecido subcutâneo, que vai ser encontrado em indivíduos que possuem um índice de massa corpórea dentro dos valores considerados normais, tá? Então, é importante a avaliação seguinte: os tratamentos estéticos, né? A gente tem que ser muito sincero e falar nisso. Ele tem indicação, sim, para gordura localizada. Se a gente pega uma cliente que, na verdade, ela precisa de um tratamento médico, tecido adiposo muito grande, muito extenso, que a gente caracteriza como obesidade, o tratamento não é eficaz. A radiofrequência é sensacional para gordura localizada, mas a gente tem que trabalhar isso mediante uma avaliação adequada, tá? Passando para o próximo slide,
a gente vai entender, inclusive, como isso acontece no nosso adipócito, segundo está na imagem aí. O que vai acontecer, né? A radiofrequência ela vai provocar um trauma térmico nas células de gordura. Então, vai acontecer a desintegração dessa membrana celular, que vai liberar triglicerídeos, que eles vão se romper em ácidos graxos, tá? Insolúveis em água, vão se ligar à albumina, que vão ser transportados pelo nosso fígado, tá? Esse aquecimento dessa água no interior dos adipócitos vai levar a algumas mudanças na estabilidade da membrana fosfolipídica, que são normalmente seguidos por ruptura e lise. Então, olha só que bacana, vocês viram lá na imagem, na primeira imagem no canto superior, a gente está vendo um adipócito normal, uma célula de gordura normal, e na imagem que está embaixo, a gente está vendo uma célula de gordura pós-tratamento com radiofrequência. Então, olha que bacana o mecanismo de lise aí, a ruptura desse adipócito, tá? Então, como eu havia dito para vocês anteriormente no começo da nossa apresentação, esse protocolo, a gente vai trabalhar frequências mais profundas, tá? O EFFECT para gordura localizada, ele se apresenta com frequências de 0,6 MHz e 1,2. Qual desses dois eu posso utilizar? Qual que é melhor? Os dois vão trabalhar gordura localizada, tá? Os dois. Se você for falar em profundidade, Patrícia, a frequência de 0,6 é um pouco mais profunda que a de 1,2 MHz. A frequência de 0,6 MHz trabalha um tecido subcutâneo aí um pouquinho mais profundo, tá? E aí, gente, para a gente trabalhar com essa gordura localizada, eu preciso trabalhar com temperaturas mais elevadas para que eu consiga esse processo de ruptura, de lise, tá? E a manutenção da minha temperatura sempre, para eu conseguir o meu objetivo, mantendo 40 a 42 graus de 2 a 5 minutos. Chegou uma perguntinha, vamos lá. Damares Jules pergunta: qual o tempo máximo que posso trabalhar com a radiofrequência no corporal? Oi, Damares Jules, bom dia. Então, independente com o EFFECT, tá, esse equipamento da HTM, independente se você for trabalhar rosto ou se você for trabalhar corpo, esse tempo de manutenção da temperatura fica a seu critério, desde que seja mantido de 2 a 5 minutos, tá? Lembrando que a sua terapia não vai levar só esse tempo, porque a gente precisa de um tempo para chegar nessa temperatura, né? E dependendo do equipamento, isso demora. O importante é que você tem de 2 a 5 minutos para manter essa temperatura. Não existe... o mínimo e o máximo são esses números, tá? Segundo literatura. Voltando então, diretor, muito obrigado pela sua pergunta, Damares. Indicação para celulite, segundo Lugat et al., eles definem a celulite como um distúrbio metabólico localizado no tecido subcutâneo que provoca uma alteração no contorno corporal feminino que vai repercutir em alterações no aspecto dessa pele, né? Essa pele vai ficar áspera, vai ficar com irregularidade, é o famoso aspecto da casca de laranja que a gente se incomoda tanto, né? Então, o objetivo da radiofrequência vai consistir aí nesse tratamento em resolução das fibroses dos septos, que são caracterizados aí pelo aprisionamento desses adipócitos, dessas células de gordura e dessa linfa, né, que vai facilitar também a drenagem linfática desse tecido. Então, gente, a gente tem aí 3 graus de celulite, né? A gente tem grau 1, grau 2, grau 3. O grau 3 é quando a gente já vê aquele aspecto nítido de casca de laranja. Aquela celulite, ela já se apresenta nodular. E muitas vezes essa celulite, ela vem acompanhada por uma fibrose, por edema, tá? Então, nesse tipo de celulite grau 3, eu acho super interessante, tá? Isso está presente na literatura, a gente vai ver em seguida um artigo científico mostrando isso. Olha que bacana nessa imagem. Utilizar temperaturas mais amenas, 37
a 38 graus, porque eu vou estar estimulando a proteína HSP46, tá? Se eu trabalho uma temperatura muito elevada nesse tipo de celulite, além de eu piorar o edema, eu vou piorar também o aspecto fibrótico dessa celulite, tá? Então a gente consegue ver nessa imagem de ultrassonografia realmente a redução do septo fibroso após 10 sessões, certo? Celulites grau 1, 2, as celulites que se apresentam em aspectos mais flácidos, né? Posso trabalhar temperaturas mais elevadas? Posso. Por isso, mais uma vez, eu peso aí para vocês sobre a avaliação, tá? Tem que saber avaliar, tem que saber, é flácido, é fibrótico, entendeu? Para você poder aí gerar um resultado satisfatório para sua cliente. Então, aí a gente vai utilizar para celulite uma frequência de 1,2 MHz, né? É uma frequência que tem um alcance de temperatura um pouquinho mais lento. No caso daquela celulite que eu mostrei para vocês, na imagem, a gente vai trabalhar uma temperatura entre 35 e 38 graus e vai fazer sempre manutenção, de novo, repetindo mais uma vez para isso entrar na cabecinha de vocês, 2 a 5 minutos por área, tá? Com o Effect, a gente sugere, ok, um protocolo de tratamento para celulite que é 2 vezes na semana, durante um mês, né, que vão totalizar aí 8 sessões de radiofrequência. Concluir essas 8 sessões, eu vou fazer uma vez por semana durante um mês, resultando aí em mais 4 sessões, e uma vez a cada 15 dias por um mês, resultando aí em 2 sessões. Lógico, esse protocolo aí vai depender muito da avaliação, vai ter cliente que vai precisar fazer esse protocolo completo, vai ter cliente que não vai precisar, entendeu? E você pode estar associando, o interessante, você pode estar associando também com outros recursos terapêuticos, com outros equipamentos que vão melhorar o aspecto da celulite, e você pode fazer, de repente, uma terapia combinada aí para oferecer para o seu paciente. Indicação de fibrose pós-cirúrgica, gente, radiofrequência é bem bacana, tá? Então, o que acontece, né, quando a gente faz uma lipoaspiração, quando a gente faz uma abdominoplastia, né? Então, nessa cadeia evolutiva, né, nós, os seres humanos, a gente perdeu a capacidade de regenerar tecido. Então, a gente passou somente a cicatrizá-los, tá? E ao cicatrizar um tecido, a gente produz um tecido que é diferente ao tecido original para restaurar esse dano que a minha pele sofreu, tá? Então, esse tecido, ele é um tecido que ele vai ser predominantemente constituído de excesso de colágeno que vai caracterizar a fibrose, tá? Então, a radiofrequência vai diminuir a densidade desse colágeno graças àquela proteína HSP46 que está em elevada proporção aí, tornando esse tecido pouco elástico. Numa fibrose pós-cirúrgica, gente, pensando em temperatura, né, que é muito importante para a gente trabalhar com a rádio, muita gente me pergunta, mas em fibrose, qual que é a temperatura que eu uso? O que eu posso falar para vocês é uma temperatura elevada que não vai ser, tá? Temperaturas de 40 a 42 graus Celsius, eu estou estimulando a HSP47, é uma proteína que é sintetizadora de colágeno, então eu vou piorar o aspecto fibrótico daquela pele, tá? Eu preciso trabalhar, assim como naquela celulite grau 3, com nódulo, com fibrose, eu preciso trabalhar uma temperatura mais amena, porque até então eu quero desnaturar esse colágeno, eu quero deixar ele mole, entendeu? Passando para o próximo slide, pessoal, eu vou trabalhar por conta da profundidade que a fibrose se instala no nosso tecido, uma frequência de 1,2 MHz, que vai ter um alcance lento de temperatura, tá? Vou trabalhar ali, ó, 35, 38 graus no máximo, 2 a 5 minutos de novo, em 3 sessões semanais. Posso trabalhar outros equipamentos? Pode. Tem equipamentos que são indicados aí, por exemplo, um ultrassom, uma vacoterapia,
Entendeu? Isso vai ficar a critério realmente do profissional de estética, mediante a avaliação que ele vai fazer dessa cirurgia plástica, de tempo de pós-cirúrgico, indicação de quantas sessões esse paciente vai fazer, vai ficar sempre a critério do profissional, ok? Cicatriz hipertrófica. Nossa, mas a radiofrequência também melhora a cicatriz hipertrófica? Melhora, gente. O que é uma cicatriz hipertrófica? O que eu tenho numa cicatriz hipertrófica? Eu tenho excesso de colágeno, certo? Então, essas cicatrizes, elas são aí o resultado inevitável de uma lesão intencional ou acidental da pele, né? E essa cicatriz final, secundária, em um processo de reparação, ela é variável e nunca completamente previsível. Além do trauma, a cicatriz ela pode resultar de uma patologia, né, podendo apresentar-se hipertrófica, atrófica ou queloidiana, ok? Pois não, temos uma pergunta. Tereza Cristina Monteiro Lemos pergunta: qual a manopla mais indicada para tratar celulite? Olha, depende do grau da celulite, né? Então, assim, eu vou te dar um exemplo, tá? Tem gente que gosta muito de trabalhar com o aplicador com a ponteira hexapolar do Effect. Então, assim, eu tenho uma distribuição melhor dessa temperatura, é uma ponteira que promove aí um conforto maior para tratamento da celulite, tá? Mas você pode estar trabalhando também mediante o controle de temperatura pelo termômetro bonitinho, você pode estar trabalhando sim com uma ponteira concêntrica. A diferença é que a percepção do calor para a paciente vai ser maior. Eu, Patrícia, gosto muito de trabalhar celulite com a ponteira hexapolar, certo? Voltando ao nosso slide, diretor. Nas cicatrizes hipertróficas e as queloides, né, elas vão se caracterizar aí como cicatrizes hiperproliferativas, né? Tem excesso de matriz extracelular naquela cicatriz, principalmente o colágeno que vai se distribuir de maneira irregular, tá? Essa é a principal característica de uma cicatriz hipertrófica, ela é irregular. A radiofrequência, ela vai provocar aí uma contração dessas fibras de colágeno, vai ativar fibroblasto, ocorrendo a neocolagenização alterada em diâmetro, espessura e periodicidade, levando à reorganização das fibras colágenas, que vão aí como consequência remodelar esse tecido. Próximo. Nesse tipo de tratamento, nesse tipo de afecção, eu vou trabalhar uma frequência na radiofrequência que ela é mais superficial. É uma frequência de 2,4. E aí, gente, de novo, 2,4, alcance rápido da temperatura. Qual é a temperatura de manutenção? 35, 38 graus. E o tempo de manutenção, como vocês já cansaram de ouvir, mas é para vocês lembrarem mesmo, tá? De 2 a 5 minutos. Por quê? Eu escuto muita gente falando que em uma região, em um abdômen inferior, fica fazendo lá 20 minutos de radiofrequência, 15 minutos de radiofrequência. Gente, não tem necessidade, tá? Acho que tá vindo mais uma perguntinha aí pra gente. Tereza Cristina pergunta: uma pele que tem tendência a ter queloide, a radiofrequência é contraindicada, já que a mesma provoca a neocolagênese? Não. Na verdade, a radiofrequência é indicada, tá? A gente estava até inclusive falando disso, Maria Tereza. A diferença é que para eu tratar uma queloide, uma cicatriz hipertrófica, o segredo está na temperatura que eu vou utilizar. Ao invés de eu trabalhar uma temperatura elevada de 40 a 42 graus, onde eu vou induzir essa produção de colágeno, eu trabalho uma temperatura mais amena, 35 a 38 graus, que é para eu estimular aquela proteína que eu falei para vocês no começo, HSP46, tá? Ela vai desnaturar parcialmente esse colágeno, mas tem indicação sim.
Então, gente, qual que é a sensação que o meu paciente vai ter? Isso é importante, tá? Quando uma pessoa adquire um equipamento da HTM, eu sempre falo para ela, faz em você, ou então pede para alguém que já tem o conhecimento, já sabe manusear esse tipo de equipamento, faz em você para você sentir, porque senão o cliente vai perguntar, vai chegar lá na sua clínica e vai assim, viu, eu quero fazer radiofrequência, você vai lá, avalia, realmente tem indicação, e aí o cliente pergunta para você, tá, mas o que eu vou sentir? E aí você vai falar assim o que para o cliente? Não sei, você nunca sentiu, você nunca fez em você, você não sabe como é, tá? A radiofrequência, ela tem uma característica que muitas vezes o calor durante o procedimento chega a ser bem incômodo, tá? Então aí, ó, ela vai ver lá no nosso primeiro tópico, igual vocês estão vendo, ela vai sentir um calor local muito intenso, tá? Porém, esse calor tem que ser suportável durante ou após o procedimento, tá? Que vai desaparecer em pouco tempo. Então, o eritema local, né? Aquela vermelhidão local também vai aparecer, porém, logo após o procedimento, no máximo em 24 horas, aquele tecido já foi normalizado. Importante, em alguns pacientes, eles também vão referir sensação de estiramento no tecido, condição que também se resolve em algumas horas. Essa característica do estiramento do tecido, ela é muito comum quando a gente faz aplicação na face, tá? A gente termina a sessão, a cliente realmente tem aquela sensação de pele esticada, certo? E indo para as nossas contraindicações, que é muito importante a gente avaliar, tá, gente? Perguntem, tenham nas suas clínicas aí termo de consentimento, tá? Façam uma avaliação criteriosa, porque conforme eu falei para vocês, a cliente muitas vezes ela pode ter indicação para fazer radiofrequência, mas ela não tem condição de fazer, tá? Então, implante metálico não pode. Alteração de sensibilidade, que é muito comum em paciente diabético, também não pode. Prótese de silicone, calma, tá? Lógico que eu não vou fazer radiofrequência em cima da prótese, tá? Em outras regiões de tratamento, tudo bem. Marca-passo, não. Neoplasias, de jeito nenhum. Pacientes gestantes, também contraindicado, tá? Preenchimento de polimetilmetacrilato também não tem indicação. Pacientes que têm aparelhos auditivos, podem fazer? Podem. Retirem o dispositivo antes da terapia e só voltem a colocá-los no ouvido quando a terapia tiver terminado. Pálpebra superior, cuidado, tá? Se você não tem conhecimento suficiente para você manejar as temperaturas da radiofrequência, não faça, tá? Isotretinoína é um antibiótico que ele é muito utilizado para quem faz tratamento para acne. Então, cuidado, ok? Esperem esse paciente, esse cliente terminarem a utilização desse medicamento, deem aí um espaço de 1 a 3 meses, mais ou menos, dependendo do tempo de tratamento que esse paciente fez, para você iniciar com ele o seu tratamento de radiofrequência, tá? Terminando, né, essa parte teórica que a gente estava falando para vocês da radiofrequência, a gente vai passar um vídeo para vocês onde vocês vão ver um pouco da prática com o EFFECT, tá? Só queria lembrar vocês que toda a área que a gente for trabalhar com radiofrequência, ela tem que ser previamente higienizada, tá? As ponteiras a gente vai selecionar de acordo com o meu objetivo de tratamento. Lembrando que eu tenho que fazer a mensuração da temperatura da pele da minha paciente antes de eu começar. Mas para quê? Eu sei que ela está bem, nem fiz a radiofrequência, a temperatura do corpo dela está normal. Como é que você sabe? Às vezes a sua cliente pode estar com algum processo infeccioso que está resultando numa febre e você não sabe. Você vai lá em cima, aplica a radiofrequência que vai aquecer mais ainda aquele tecido. Então, tenham esse cuidado de mensurar a temperatura antes, tá? O nosso equipamento, o EFFECT, a gente indica fazer a aplicação dele com gel glicerinado, tá? Acabou meu gel glicerinado, Patrícia. Eu tenho uma cliente, não percebi, socorro.
tá? Um plano B aí para vocês podem estar utilizando a glicerina líquida, ok? A gente não indica, isso também varia de equipamento para equipamento, de fabricante para fabricante, tá? Por isso perguntem ao adquirir uma máquina de radiofrequência, qual que é o meio condutor, tá? No Effect, a gente não indica, por exemplo, tá fazendo com gel condutor, gel neutro, aquele mesmo gel que a gente faz ultrassom. Por quê? A nossa radiofrequência é uma radiofrequência resistiva, tá? Então, é uma radiofrequência que tem uma característica, um aquecimento maior, mais rápido. Então, se eu estou utilizando um gel neutro, um gel condutor, onde o veículo dele é a base de água, o que vai acontecer? Esse gel ele vai evaporar mais rápido e eu corro o risco de queimar a pele da minha cliente ou até do próprio equipamento estar disparando choque na pele dela, o que vai incomodar bastante, sua cliente não vai ficar feliz. Acho que a gente tem mais uma pergunta, Everton. Tereza Cristina pergunta: herpes que não esteja ativa, pode? Pode. Se não estiver ativa e você não estiver aplicando na região onde essa pessoa costuma ter a manifestação da herpes, não tem problema. E aí, pessoal, só retomando, obrigado pela sua pergunta. A gente estava falando aqui sobre os veículos, né, condutores da radiofrequência. A gente não indica, tá, gel condutor. Perguntem para o fabricante do equipamento com que você vai aplicar a sua radiofrequência, tá? A gente indica com gel glicerinado. Aplique uma camada generosa no tecido do seu cliente, tá? E aí no equipamento você vai acabar ajustando as variáveis. Na nossa prática no vídeo vocês vão ver que trabalhar com Effect é muito simples. Você vai ter lá corpo, face e é muito fácil você ajustar as variáveis, tá? Atingir a temperatura, uma coisa importante no Effect, eu tenho um tempo livre, eu tenho um tempo aberto para eu chegar na temperatura que eu desejo no meu objetivo. Então, por exemplo, eu apertei o start do meu equipamento, né? Eu tenho esse tempo em aberto para eu atingir 40 graus, por exemplo. Atingir 40 graus, esse equipamento ele tem uma função que chama Start Timer. Ou seja, a partir do momento que eu atinjo a temperatura e pressiono essa função Start Timer, o tempo começa a correr, ou seja, eu coloquei uma variável, um tempo lá de 5 minutos, pressionei o Start Timer, o tempo começa a regredir. E aí eu sei que nesses 5 minutos eu tenho que fazer a mensuração dessa temperatura porque eu só quero manter. Eu já cheguei, vou lá, diminuo a intensidade, eu só quero manter essa temperatura. Tá? É um recurso que é bem interessante para a gente trabalhar, facilita muito a vida do terapeuta. Outra perguntinha. Juliana Aparecida Campanho Camargo: pode usar como veículo o óleo mineral? Não pode usar, a gente não indica, tá? Então, esse equipamento, né, tem equipamentos aí que eles até têm indicação para ser utilizado com óleo mineral, tá? O Effect, o Limine da HTM, né, são as duas radiofrequências que a gente tem, a gente não indica esse tipo de veículo, tá? A gente indica mesmo gel glicerinado ou a glicerina líquida. Então, gente, mais uma perguntinha? Elza Diniz: bom dia, tenho um dos cabeçotes com 3 pontas, sendo polo positivo e negativo. Como fica a terceira? Você vai ter 2 positivos e um negativo, Elza. Certo? Então, gente, a gente vai mostrar para vocês agora uma prática, tá? Onde eu vou ir pontuando algumas imagens para vocês. E é isso, a partir de agora é a prática. A gente vai mostrar um breve vídeo para vocês e logo em seguida a gente vai ter um intervalinho e em seguida a gente vai retomar com a doutora Aline Marques falando sobre ultrassom focalizado. Vamos para a prática então, diretor? Esse é o equipamento em questão, né? Então sempre vou higienizar a pele da minha cliente. Eu gosto muito de higienizar com clorexidina aquosa, você pode utilizar também sabonete adequado para a pele da cliente. Vou selecionar, no caso, nesse protocolo, face. Então, aí as variáveis que eu falei para você. Vou utilizar 2,4 MHz, porque eu quero rejuvenescer a pele da minha cliente.
uma intensidade de 40% e aquele tempo de manutenção que eu falei para vocês de 5 minutos, tá? 2 a 5 minutos. Dentro desses 5 minutos que eu coloquei, eu posso fazer a manutenção por 2, por 3, por 4 minutos, ok? Essa daí é a aplicação do gel glicerinado que a gente estava falando há pouco tempo agora. Pressionei o Start. Como vocês podem verificar, esse tempo não corre. Por quê? Tá em aberto para eu atingir a temperatura, ok? Essa mensuração vai ser feita com o termômetro durante a minha terapia. Mensurei com o termômetro, cheguei na minha temperatura, Start Timer. Olha o reloginho regredindo ali. Então, a partir de agora, eu tenho no mínimo 2 minutos para trabalhar a manutenção dessa temperatura, no máximo 5 minutos. Sempre mensurando essa manutenção, tá, gente? Para aquele protocolo que eu coloquei as variáveis lá, quero rejuvenescer a pele da minha cliente, trabalho a temperaturas de 40 a 42 graus. A comunicação entre o terapeuta e a cliente também é muito importante. Pergunte o que ela está sentindo, se não está incomodando demais, tá? Agora está mostrando para vocês o protocolo de corpo, onde eu vou utilizar a frequência de 1,2 MHz e uma intensidade de 90%. Vou colocar no meu equipamento 5 minutinhos. E nesse caso, olha só que bacana, apresentando para vocês as ponteiras, né? Selecionando ali a ponteira hexapolar. Sempre higienizando a pele da minha cliente antes de qualquer procedimento. O gel glicerinado que a gente indica. O que vem no equipamento, gente, é um gel da RMC, tá? Mas você pode utilizar qualquer gel glicerinado. Fazendo a aplicação em glúteo. A função Start e Start Timer, gente, eu também consigo realizar no meu aplicador, tá? Ao tocar o botão do aplicador uma vez, eu aciono o Start. E ao pressionar ele permanentemente durante 3 segundos, eu aciono a função Start Timer. Então, você pode acionar essas funções tanto no equipamento quanto no aplicador. Cheguei lá na minha temperatura, pressionei a função Start Timer no meu aplicador, mais prático. Vou fazer a manutenção dessa temperatura até o término. Obrigada. Só encerrando aqui a pergunta, a Ruth Tuna Vasconcelos pergunta qual o valor desse aparelho? Em média, Ruth, R$7.000 mais ou menos, R$8.000, mas você pode estar entrando em contato com a HTM através do site www.htm.ind.br e está escrevendo um e-mail lá diretamente para o setor comercial que eles vão informar para você certinho o valor. É só mencionar também neste e-mail, pessoal, que você participou do simpósio online da estética científica, que a HTM está preparando lá condições especiais para todo mundo que acompanha. Então, para quem for adquirir aparelhos com a HTM na próxima semana, ao entrar em contato com a HTM ou com um distribuidor da HTM, uma revenda, mencione que está participando do simpósio online, que com certeza você vai ter aí uma condição especial. Perguntaram aqui, Érica Colares, qual temperatura está usando no protocolo que você mostrou? O protocolo que eu utilizei, gente, na verdade, eu coloquei um protocolo mais aberto, tá? Então, assim, mais para mostrar o manuseio do equipamento.
mas se fosse eu avaliando, tratando essa paciente, eu utilizaria a temperatura de 40 a 42 graus, com certeza, porque ela não tem uma celulite grau 3, ela não apresenta fibrose naquele glúteo, certo? Gente, queria pedir para o diretor colocar na tela o meu e-mail. Se porventura vocês que estão assistindo a gente agora tiverem alguma dúvida, precisarem de algum maior esclarecimento sobre o equipamento, sobre a técnica, a aplicação, vocês podem estar me escrevendo no patricia.lopes@htmeletronica.com.br. Eu deixo para vocês meu muito obrigado. Na sequência do intervalo vai se apresentar a doutora Aline Marques com o tema de ultrassom focalizado. E eu agradeço carinhosamente aí pela audiência de vocês. Muito obrigada. Conheça a linha de equipamentos HTM. Aparelhos que se destacam pela eficiência, design e durabilidade. Grande diversidade de tratamentos nas áreas de fisioterapia e estética. A mais alta tecnologia a seu dispor através de comandos interativos de fácil operação. O melhor custo-benefício para a sua clínica, com total satisfação de seus clientes. Toda a linha é produzida no Brasil, tem registro na Anvisa e 18 meses de garantia. Isso é HTM, pensando tecnologia, produzindo qualidade.